Muito bem, vamos lá então. Vamos para a nossa segunda semana. Você já recebeu o material da primeira semana, já está aplicando passo a passo e eu espero que hoje você já tenha resultados aqui comprovados por essa aplicabilidade, ok? Então, nessa segunda semana, nós vamos falar sobre o chamado à consciência. Por que eu como tanto? E aí o tema central dessa videoaula é a fome emocional e o vazio interno. Isso ocorre de forma inconsciente, tá? E aí como base nós vamos trabalhar a comida como substituto de afeto, de proteção ou até mesmo de controle. E aí o peso ele vem como uma defesa. E que ao término dessa nossa videoaula você possa reconhecer os gatilhos emocionais, os padrões inconscientes que te fazem buscar refúgio na comida. Ok? Então vamos lá? Mateus 4,4, você sabe melhor do que eu o que está escrito lá. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem disse isso foi o próprio Jesus, o Cristo. E por que eu trago essa dinâmica? Porque é um chamado à consciência, né? Então é importante que nós tragamos isso, ou melhor, possamos trazer isso para dinamizar com esse tema. Porque existem momentos que o nosso estômago ele está cheio, mas o coração continua faminto, o coração continua vazio. E essa é a fome que a comida não vai saciar. É a fome da alma. Por isso Jesus vem dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Desde o Éden, a comida, o alimento, ele carrega um simbolismo de forma bem profunda e bem ampla. Foi diante de um fruto que a humanidade se perdeu da própria consciência e se desconectou do eterno. Então, comer deixou de ser apenas um ato de sustentabilidade e manutenção do corpo e se tornou um ato espiritual carregado de intenção, de desejo, mas também de culpa. E até hoje, muitas pessoas continuam tentando preencher o vazio que Adão e Eva sentiram ao se desconectarem da presença do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Fazendo o quê? Buscando na comida o consolo que só a comunhão pode oferecer. Eu vou repetir, porque isso daqui é muito sério e às vezes a gente não percebe. Muitas vezes nós buscamos na comida o que só a comunhão com o Espírito Santo de Deus pode nos oferecer. Numa visão terapêutica, integrativa e sistêmica, o alimento ele pode assumir papéis inconscientes, né? O alimento ele pode assumir o afeto não recebido, sabe? Como porque eu quero sentir o amor que eu não recebi. Ou a proteção, como para me esconder atrás do peso e não ser ferido novamente, ou não ser ferido novamente. Ou até mesmo a questão do controle, né? Ele pode assumir esse papel do controle. E aqui não é que você pensa, planeja e projeta isso, não. No controle diz como, porque é a única coisa que eu ainda posso controlar. Então percebe que tem uma dinâmica que ela estando disfuncional, ela vai trazer consequências drásticas para você. Então quando a alma dói, o corpo fala. E aí ele fala através do apetite desordenado, da compulsão, da culpa, da fadiga, do cansaço. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que essa dor, ela tem uma voz e tem um propósito. Tá? Ela está tentando te chamar de volta para si, para reconexão. Por isso, o nome desse projeto é O Chamado. Por trás da fome tem um pedido de socorro, tem um grito, um pedido de amor, de descanso, de reconexão, de voltar-se para casa.
E aí eu quero convidar você para pensar comigo. Imagina uma mulher caminhando sob o sol do meio-dia, cansada, ferida por dentro. Isso. E ela vai ao poço para buscar água. Mas a sua sede é muito mais profunda do que a água pode saciar. Essa mulher é a mulher samaritana descrita no Evangelho de João, capítulo de número 4. E Jesus diz àquela mulher: quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Assim também é a nossa fome, a sua fome. Você tem ido a muitos poços, né? E comidas, redes sociais, às vezes você é compulsivo por pornografia, por sexo, por compras, por trabalhos, relacionamentos tóxicos, tentando matar uma sede que é espiritual, tentando matar uma fome que é espiritual. Mas tem uma fonte, existe uma fonte dentro de você. E essa fonte, por algumas circunstâncias, ela foi adormecida, ela foi esquecida. Mas ela precisa ser desobstruída. E é esse o propósito do chamado, é te trazer a essa percepção, para que você possa entrar em ação e desobstruir essa fonte. E assim como Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele está dizendo para mim e para você hoje: se você comer da comida que eu tenho para você, você não terá mais fome. Se você comer da comida que eu tenho para você, você não terá mais compulsão por trabalho. Se você comer da comida que eu tenho para você, você não terá mais compulsão por sexo, compulsão por pornografia e assim sucessivamente. E aí, o jejum terapêutico, o protocolo chamado, ele é uma chave para você poder abrir esse poço. Tá? Então, nós vamos, essa semana nós vamos dinamizar algum jejum de impulsos. Né? Durante essa semana eu quero convidar você para que você possa praticar o jejum de impulsos. Ou seja, toda vez que você sentir vontade de comer fora de hora, pare, respire, ok? Parou, sentiu fome, parou, respirou, escreve o que você está sentindo, ore ao Pai e entregue a Deus essa emoção, esse sentimento. Este não é um jejum de proibição, tá? De restrição, mas é um jejum de presença. É voltar-nos a estar presente no presente. É um treino para que a sua consciência volte a assumir o lugar que antes era ocupado pelo automatismo. Então, essa é uma prática poderosa. E para dar continuidade e finalizar o nosso bate-papo, eu quero que você pegue um papel e uma caneta. E você vai escrever uma carta à fome, ok? Você vai escrever uma carta para a sua fome, como se ela fosse sua amiga fiel. Sabe, aquela que aparece toda vez que você se sente sozinha, que você se sente sozinho, ou que você se sente rejeitado, ou que você se sente cansado, ou que você se sente nervoso, humilhado, abandonado. Então, pergunta para essa sua amiga: o que você quer me mostrar? Pergunte-se: o que essa fome quer me mostrar? Do que você, minha amiga, está tentando me proteger? De que falta você nasceu? É trazer a consciência, tá? De que essa fome tem uma mensagem que ela quer trazer. Então, de que falta você nasceu? Eu vou deixar essas perguntas para você aqui no arquivo. E aí você vai perceber que a sua fome não é sua inimiga. Ela é uma mensageira. Ela veio te avisar que existe um espaço dentro de você pedindo para ser visto, pedindo para ser ouvido, pedindo para ser amado. Consegue fazer isso? Então eu vou deixar mais algumas perguntas para você também, além da carta à fome. E as reflexões dessa semana é: o que dentro de mim ainda busca ser alimentado? A quem ou
ao que eu estou tentando preencher quando como sem fome? Essa pergunta aqui ela é poderosa. Se a minha fome falasse, o que ela pediria de verdade? Fecha aí, anota. E o jejum dessa semana é o primeiro passo da sua reconciliação com a sua própria alma. Você não está aqui para lutar contra o seu corpo, mas para ouvi-lo. Igual que é o jejum dessa semana? Jejum de impulso. Por quê? Porque o seu corpo é o templo onde Deus habita. E o chamado que você escuta agora é o convite para você voltar para dentro de si. Porque você foi comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É uma pergunta que eu gosto de fazer. Eu estou glorificando a Deus no meu corpo fazendo isso? 1 Coríntios 6:20. Então, esse é o desafio dessa primeira semana, dessa segunda semana, né? Porque na primeira você recebeu o protocolo, você começou o passo a passo, já está dando introdução, já está dando sequência. Agora nós vamos para esse segundo passo, que é o chamado à consciência. Por que eu como o que eu como? Foi bom o nosso bate-papo? Sim ou não? Sim ou não? Tem a visualização da semana para você fazer todos os dias. Todos os dias, quantas vezes você conseguir fazer. Então nós nos encontramos na próxima videoaula.